E aí galerinha do YouTube, tudo bem? Hoje eu mostro neste vídeo de hoje explicando sobre o tema cidadania. É bom levarmos em conta sobre a capacidade dos cidadãos a cumprirem seus deveres na sociedade e realizar tarefas compostas em si. Então não deixem de se inscreverem no canal, comentem e compartilhem aí galera. Bora então. Cidadania. Cidadania é a prática dos direitos e deveres de indivíduo, pessoa, em um estado. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente numa obrigação de outro cidadão. Conjunto de direitos, meios, recursos e práticas que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Um cidadão é uma pessoa que se considera em uma fase madura o suficiente desenvolvido para agir consciente e responsavelmente dentro da sociedade. O conceito de cidadania tem origem na Grécia Antiga, sendo usado então para designar os direitos relativos ao cidadão, ou seja, o indivíduo que vivia na cidade e ali participava ativamente dos negócios e das decisões políticas. Cidadania pressupunha, portanto, todas as implicações decorrentes de uma vida em sociedade. Ao longo da história, o conceito de cidadania foi ampliado, passando a englobar um conjunto de valores sociais que determinam um conjunto de deveres e direitos de um cidadão. A nacionalidade é pressuposto da cidadania. Ser nacional de um Estado é condição primordial para o exercício dos direitos políticos. Entretanto, se todo cidadão é nacional de um Estado, nem todo nacional é cidadão. Os indivíduos que não estejam investidos de direitos políticos podem ser nacionais de um Estado sem serem cidadãos. Os direitos políticos são regulados no Brasil pela Constituição Federal em seu artigo 14, que estabelece como princípio da participação na vida política nacional o sufrágio universal. Nos tempos da norma constitucional, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, e facultativos para os analfabetos, os maiores de 16 e menores de 18 anos, e os maiores de 70 anos. A Constituição proíbe a eleição de estrangeiros e brasileiros conscritos no serviço militar obrigatório, considera a nacionalidade brasileira como condição de elegibilidade e remete à legislação infraconstitucional, à regulamentação de outros casos de inelegibilidade. Lei Complementar N. 64, de 18 de maio de 1990. O exercício pleno dos direitos civis, políticos e sociais em uma sociedade que combine liberdade completa e participação numa sociedade ideal é, para José Murilo de Carvalho, a definição de cidadania. Carvalho entende que esta categoria de liberdade consciente é imperfeita numa sociedade igualmente imperfeita. Neste sentido, numa sociedade de bem-estar social, utópica por assim dizer, a cidadania ideal é naturalizada pelo cotidiano das pessoas como um bem ou um valor pessoal, individual e, portanto, intransferível. Esta cidadania naturalizada é a liberdade dos modernos, como estabelece o artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1948. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. A origem desta carta remonta das revoluções burguesas no final do século XVIII, sobretudo na França e nas colônias inglesas na América do Norte. O termo cidadão designa, nesta circunstância e contexto, o habitante da cidade no cumprimento de seus simples deveres, em oposição a parasitas ou a pretensos parasitas sociais. A etimologia da palavra cidadania vem do latim civitas, cidade, tal como cidadão, ciudadano ou vecino no espanhol, ciudadano em provençal, citoyen em francês. Neste sentido, a palavra raiz, cidade, diz muito sobre o verbete. O habitante da cidade no cumprimento dos seus deveres é um sujeito da ação, em contraposição ao sujeito de contemplação, omisso e absorvido por si para si mesmo, ou seja, não basta estar na cidade, mas agir na cidade.
A cidadania, neste contexto, refere-se à qualidade de cidadão, indivíduo de ação, estabelecido na cidade moderna. Rigor, cidadania não combina com individualismo e com omissões individuais frente aos problemas da cidade. A cidade e os problemas da cidade dizem respeito a todos os cidadãos. No Brasil, nos léxicos da língua portuguesa que circularam no início do século XIX, observa-se bem a distinção entre os termos cidadão, em português arcaico, cidadão, e o fidalgo, prevalecendo o segundo para designar aquele indivíduo detentor dos privilégios da cidade na sociedade de corte. A partir disso, o termo cidadania pode ser compreendido racionalmente pelas lutas, conquistas e derrotas do cidadão brasileiro ao longo da história nacional, a começar da história republicana, na medida em que esta ideia moderna, a relação indivíduo-cidade, ou indivíduo-estado, expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Em outros termos, fundamenta-se na concessão pelo Estado das garantias individuais de vida, liberdade e segurança. O significado moderno da palavra é, portanto, incompatível com o regime monárquico, escravista e centralizador, anterior à independência política do Brasil. No entanto, este divisor monarquia-república não significa, no Brasil, uma nova ordem onde a cidadania tem um papel na construção de sociedade justa e igualitária. Este aspecto é bem pronunciado na cidadania brasileira. Estas garantias individuais jamais foram concedidas, conquistadas ou exercidas plena e simultaneamente em circunstâncias democráticas, de Estado de direito político ou de bem-estar social. O longo caminho inferido por José Murilo de Carvalho refere-se a isto: uma cidadania no papel e outra cidadania cotidiana. É o caso da cidadania dos brasileiros negros. A recente Lei nº 7.716 de 5 de janeiro de 1989 é um prolongamento da luta pela cidadania dos homens de cor, cujo marco histórico formal é a Lei Áurea de 1888. Ou seja, foi necessário um século para garantir, através de uma lei, a cidadania civil de metade da população brasileira, se os números do último censo demográfico estão corretos. Portanto, há uma cidadania no papel e outra cidadania cotidiana, conquistada no dia a dia, no exercício da vida prática. Tanto é que, ainda hoje, discute-se, nas altas esferas da jurisprudência brasileira, se o cidadão negro é ou não é injustiçado pela história da nação. Considere-se que, na perspectiva de uma cidadania plena, equilibrada e consciente, não haveria de persistir por tanto tempo tal dúvida. São exemplos de como a cidadania é conquistada, de forma dramática por assim dizer, à custa de esgotamentos e longas negociações políticas. Como vimos, a cidadania é consistida no conjunto de fatores que ajudam a compreender o fato que todos no Brasil têm direito às suas escolhas, à liberdade principalmente. Então deve-se realizar tarefas certas para animar a sociedade no Estado. Então explicarei de acordo com teorias e explicações YT. A cidadania pode comover com dissimulação efetiva em questão da parte de cidadãos que ajudam a promovem campanhas para fazer o povo tomar seus malefícios e preservar o que tem em volta como transporte, lazer, instituições de ensino, ética e cobrir tudo que pode ser do alcance de todos, conscientizando que nela existe expressão. Então galera, se você gostou deste vídeo, comentem, compartilhem para me ajudar e convide seus amigos para assistirem meu canal porque tem muita coisa legal nele. Então deixem o like e se inscreve e ai. Tchau.